Saldo a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Que o nosso Deus possa repousar sobre nós todos. Vamos orar para que Deus possa nos usar conforme a vontade dEle, possa preparar os nossos corações para que a palavra de Deus seja bem acatada e Deus nos revele o que Ele quer. Os irmãos sabem que eu, durante a semana, procurei orar para Jesus, preparar uma pregação, mas nesse momento, que Deus me use da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para oferecer à igreja a palavra dEle. E eu reconheço que nada sou, dependo totalmente de Deus, não sou nada sem Deus, e que Deus possa falar através de mim. Senhor meu Deus, nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu a Ti, porque Tu fostes misericordioso conosco, nos resgataste, nos dás a oportunidade de aqui estarmos, Senhor. E o Teu povo quer ouvir a Tua palavra, quer buscar o Teu entendimento, quer, Senhor, através do Teu Filho Jesus, se achegar cada vez mais a Ti, Senhor Jesus. Eu te peço que de uma maneira especial o Teu Santo Espírito possa nos utilizar conforme a Tua vontade e que o Espírito Santo que habita de cada um dê entendimento conforme a Tua vontade, para que nós possamos cada vez mais aqui nessa terra fazermos e usarmos e cumprirmos a Tua palavra, imitando a vida do Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês, se possível, abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou soltar o microfone. Se estiverem aberto, por favor, digam amém. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que vocês, quando comerem dessas frutas, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, que suas frutas eram boas de comer, e ela pensou como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma fruta, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Neste momento, os seus olhos se abriram. Meus caros irmãos, dias atrás eu estive aqui e comentei esse texto de uma forma rápida, dizendo que neste texto é a primeira falsa mentira, primeira falsa promessa que Satanás fez ao homem. Veja, Deus tinha criado o homem, criatura mais perfeita, e colocado no jardim do Éden, e apenas disse ao ser humano para não comer de uma fruta específica. Satanás se pôs então a tentar enganar o homem. Satanás chegou para a mulher, ele já sabia que havia o comando de Deus de proibir de comer aquela fruta, mas ele testou a mulher, querendo que a mulher confirmasse, e a mulher confirmou aquilo que ele já sabia. Depois ele disse à mulher que era mentira de Deus. Primeira grande mentira de Satanás para o homem. Ele acusa, ou ele tenta colocar no coração do homem que as coisas que Deus diz para o homem são mentira. E a segunda coisa, ele disse à mulher que se a mulher comesse da árvore, ela seria igual a Deus. Se vocês prestarem atenção no trecho que segue, a mulher pensou. A Bíblia diz que a mulher pensou. Então a mulher refletiu. Ela criou dentro de si uma vontade de ser igual a Deus. E qual era o meio que Satanás ofereceu à mulher, para a mulher tornar-se, para a raça humana, tornar-se igual a Deus? Era comer aquele fruto. Ora, paremos um pouco e imaginemos. A Bíblia diz que ela olhou o fruto, ela olhou
árvore era bonita. Aos olhos humanos, era uma árvore agradável. Era uma árvore que suscitava um prazer. Olhou a fruta e viu que a fruta também era bonita. Parecia ser gostosa. Parecia ser agradável. E ainda traía a capacidade de ser igual a Deus. Ela decidiu tomar a fruta na mão e comeu. Eu, como médico, fico imaginando. Ela mastigou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Com certeza houve um sabor na boca dela. Sabor este que eu acredito que tenha sido agradável. E ela deglutiu a fruta. Engoliu. A fruta foi para o estômago. O sabor passou. E ela não tornou-se igual a Deus. Ao contrário, ela desobedeceu a Deus. Ela tornou-se, nós sabemos, inimigo de Deus, porque ela desobedeceu, ela pôs a confiança em outro ser, a não ser Deus, e ela afastou-se de Deus. E nós também sabemos que isso gerou uma consequência: a morte física e, acima de tudo, a morte espiritual. O ser humano, então, a partir deste fato, ele passou a ter os seus dias aqui na terra contados. O corpo morreria e o seu espírito estaria condenado a passar a eternidade distante de Deus, a morte eterna. Então, se não vejamos aquela promessa de Satanás ilusória de tornar-se a Deus, igual a Deus, que fez com que a mulher refletisse. Eu agora quero devagar um pouco e imaginar. A mulher pensou: rapaz, eu vou ser o ser mais poderoso do universo. Eu vou poder criar o céu, eu vou poder criar a terra, eu vou criar o mar, eu vou botar o mar para aqui, o mar para colar, eu vou saber o que está passando na cabeça das pessoas, eu não vou morrer, todo mundo vai se prostrar diante de mim, vai me agradecer. Quando eu passar, as pessoas vão dizer: olha, esta é a mulher, este é o homem, toda criatura vai dar referência. Isso gerou dentro dela uma vontade de isso concretizasse. E, para se concretizar, precisava comer da fruta, que parecia muito bom, que parecia muito agradável. Entretanto, ela a comeu, e deve ter sido saborosa a carne humana, mas rapidamente passou o gosto, e o que aconteceu foi uma tragédia, porque ela tornou-se, o ser humano tornou-se inimigo de Deus, condenado à morte eterna, física e espiritualmente. Eu queria agora que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 1. Já imagino que tenha ficado muito claro para vocês que o pecado original não tem nada a ver com comer da fruta, mas a desobediência a Deus, que foi motivada pela vontade do homem tornar-se Deus. O próprio homem quis tornar-se Deus, ocupar o local, o lugar de Deus. O mesmo desejo que Satanás teve, que está descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Este foi o pecado inicial de Satanás, que o fez ser expulso também da presença de Deus. Neemias 1 fala: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Ora, meus caros irmãos, quem aqui sabe quem foi Artaxerxes? Eu vos digo que Artaxerxes foi imperador, rei na verdade, do Império Persa, um dos maiores impérios, que já aconteceu aqui na face da terra. 3.000 anos antes de Cristo, os persas dominaram quase todo aquele mundo. Ora, os persas eram fortes, tinham uma marinha muito forte, tinham um exército muito forte, construíram grandes obras arquitetônicas e dominaram aquela região desde o norte da África até a Ásia Menor. Depois dos persas, vocês sabem que já existiram muitos impérios.
Por exemplo, os egípcios, todos vocês devem ter notícia, como os egípcios durante um tempo foram a nação dominadora em uma parte do mundo. O faraó era considerado uma divindade. As pessoas, gregos, foram tidos como os grandes sábios da antiguidade. Esparta, uma cidade grega bastante forte. Atenas, pessoas inteligentes, pessoas que conquistaram povos, pessoas que durante muitos anos foram admiradas, por alguns até endeusadas. Depois os romanos, que vocês todos conhecem, que reinaram quase em todo o mundo conhecido, boa parte da Europa. Quem não sabe, os romanos criaram os aquedutos para trazer água. Os romanos utilizaram a água. Os romanos tinham uma tática de guerra que destruía os adversários. Os romanos construíram obras maravilhosas e grandiosas que faziam as pessoas adorá-los, respeitá-los, e reinaram durante muito tempo durante a terra. Da mesma forma, depois da Idade Média, a Revolução Francesa, Robespierre, Danton, que encheram a cabeça das pessoas com novas ideias, e as pessoas prestavam reverências a eles. Da mesma forma, Hitler, que queria conquistar o mundo, a poderosa Alemanha, que criou a Segunda Guerra Mundial. E da mesma forma, tantos e tantos e tantos e tantos. Irmãos, vocês talvez estejam perguntando: por que Dinaldo está falando desses impérios? Por que Dinaldo está falando de pessoas que durante tempos dominaram, conquistaram e deram as cartas e até se diziam deuses? Porque eles queriam ser Deus. Porque desde o pecado original, o homem tem dentro de si o desejo de ser Deus. O homem gosta quando ele passa num corredor e as pessoas dizem: eita, este é fulano de tal, este é o cara que manda, este manda prender, este manda soltar, este é respeitado, eita, lá vem fulano. As pessoas se prostravam. Todos caíram. Todos caíram. Destes que eu falei, enquanto se levantarem, caíram. Por quê? Eles pensavam que não tinham limites. Eles pensavam que eles ou eram Deus. E os queriam ser conquistador e senhor de tudo que há. E caíram. Criaram muita confusão. Criaram muitas lutas. Criaram muitas injustiças. Muitas pessoas morreram. Muitos sangue de inocentes foram derramados. Muitos morreram de fome, várias doenças, trucidaram tudo, e entre si sempre houve confusão, briga, um querendo, na linguagem popular, passar a perna do outro, traições, e um iam destruindo um ao outro, gerando a queda dos impérios. Ora, é claro para mim que o homem carnal, ele tem dentro de si, em maior ou em menor proporção, a vontade de mandar, a vontade de se sentir superior, que ele é o tal, que ele é o cara, e ele precisa estar alimentado do fruto para que essa vontade seja perpetuada. Paremos um pouco então e olhemos agora a história dos hebreus, povo de Israel. Israel, que era Jacó, Jacó que pelejou com um anjo, que teve 12 filhos, que os filhos foram para o Egito e que lá foram escravizados, saíram do Egito, conquistaram a terra, mas tempo depois foram novamente escravizados pelos romanos. Esse povo já não aguentava tanto sofrimento, tanta briga e tanta confusão, e esperavam um libertador. E todos vocês sabem que esperavam um libertador que os tirassem da opressão da escravidão, mas entenderam errado, porque esperavam um libertador da escravidão física. E eu vou discorrer com vocês sobre o que verdadeiramente é uma escravidão, pois esta conversa de hoje eu a chamei de mente pronta para ação. Nós temos que ter uma mente pronta para ação. Veja bem,
A situação que o homem vive em consequência da morte espiritual que entrou pelo pecado de Adão, levou o homem a sentir, a nascer, a ter dentro de si uma vontade de ser semelhante a Deus. E isso, como todo o tempo levou à destruição, continua levando à destruição hoje. Agora, irmãos, eu gostaria que cada um de vocês olhassem para a sua mão direita. Por favor. Olhe para a sua mão direita. Eu vou perguntar ao pastor Pedro, o que você vê? Descreva aí, pastor, o que você vê? Vê 5 dedos. Irmão amado, o que você vê? 5 dedos também. 5 dedos. Ito, o que você vê na sua mão? Pele. Raimundo? Dedo, mão, unha. Todos vocês estão certos. Eu também vejo as linhas da pele, vejo os dedos, vejo as divisões do dedo, vejo as unhas. Eu tenho pelo, talvez tenha algumas rugas. Eu vi a minha mão. Isso é suficiente? Não. Deixa eu explicar a vocês que na minha mão existem milhões de células. A ciência comprova isso. Deixa eu explicar a vocês que dentro dessas células existem pequenas estruturas que o olho humano não consegue ver, que são invisíveis e foram invisíveis até a descoberta dos microscópios eletrônicos. Chamam-se, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo sarcoplasmático. Existem substâncias tão pequenas como sódio, potássio, que são essenciais para a vida. Eu digo a vocês que nas minhas mãos tem terminações nervosas que o olho humano não consegue ver. Eu digo a vocês que na minha mão tem vasos, e dentro desses vasos, que são veias e artérias, tem uma coisa chamada célula endotelial, que é fundamental para a minha mão estar aqui. E dentro desses vasos passam nutrientes e oxigênio, mas nada disso eu vejo. O que é mais fácil de ver? O que os olhos humanos veem ou o que os olhos humanos não veem? As coisas que os olhos humanos não veem, será que existem? A humanidade durante gerações, anos e anos e anos, ela simplesmente viu a mão como nós descrevemos. Até que menos de 200 anos, menos de 100 anos, conseguem enxergar a mão como eu descrevi como médico e muito mais. Ora, meus caros, é claro para mim, muito claro para mim, que as coisas que são importantes, ou as que são mais importantes na vida, os olhos humanos não veem. Não significa que elas não existam. Os olhos humanos, nós vemos muitas coisas, mas não vemos tudo. Sabe com que é que nós vemos tudo, irmão Ito, minha esposa Daniele? Com os olhos espirituais. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Veja, vamos voltar à história da humanidade. Lá, persas, romanos, gregos, egípcios, senhores feudais, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Todas essas pessoas tinham que seguir o que o seu líder, no caso, vamos voltar o faraó dissesse. A forma de vestir tinha que ser determinada pela sociedade. Onde dormir, a casa, tinha que ser determinada pela sociedade. O que trabalhar tinha que ser o que o faraó mandasse. O que comer tinha que ser o que a sociedade disponibilizasse. Tinha que cumprir os hábitos. Com quem casar? Com o que as famílias mandassem. Ora, existiam padrões. Então, se vocês devem ter assistido filmes e devem saber que os romanos utilizavam aquelas armaduras, aquelas espécies de sandália, as suas lanças, os seus capacetes eram todos iguaizinhos uns aos outros. Seguiam o que o César mandava. Iam para a batalha que o César mandasse. Viva César! É o que eles faziam. E cumpriam exatamente. Passavam 8, 10 anos sem ver suas esposas. Ora, o que eu estou querendo dizer a vocês? Da mesma forma, egípcios, persas,
gregos e a humanidade por muito tempo até hoje. Veja, todos nós homens estamos de camisetas e as mulheres de camisa curta. Na nossa civilização, a maioria dos homens usa cabelo curto e a mulher cabelo longo. Nós temos as unhas cortadas, nós temos os hábitos alimentares, e o mundo e a sociedade, ela vem dizendo às pessoas como e o que elas têm que fazer. Deixa eu voltar um pouquinho, meus caros. Vamos lá para o Império Persa, 3000 antes de Cristo. Para vocês que não sabem onde era a Pérsia, tudo começou onde hoje é o Irã. E tem um planalto, uma montanha, que não tem nem vegetação. Vou traduzir para vocês, chama-se Planalto do Irã. E os persas, que eram uma tribo, eram nômades. Eles não tinham onde pousar. Eles viviam de lugar a lugar. Quando, preste atenção, de repente, aparece o que eles chamam de engenheiros. Os engenheiros, na verdade, eram considerados híbridos. Eles eram uma mistura de engenheiro, humanamente falando, com uma divindade. Irmãos, conta a história que eles andavam por cima desse planalto persa, uma espécie de pedrinhas, instrumentos, e descobriram que havia água por baixo, e fizeram um planejamento de furar de uma forma horizontal a montanha e vertical em vários pontos, e assim fizeram, e acharam água. E a partir da água que acharam, desenvolveram uma série de coisas, e um chamado Ciro, o Grande, conseguiu fazer deste povo um povo treinado militarmente e um povo que conquistou uma grande parte do mundo exigente, do mundo existente. E os persas, territorialmente falando, eles tiveram o maior império que jamais existiu. Ora, mas preste atenção, Ciro disse que para ele tinha que haver uma capital, e ele chamou a capital de Passagarde. Lá em Passagarde foi onde se fez o primeiro sistema de drenagem de água, fez portões, paredes para proteger, obras grandiosas e jardins. A origem dos jardins, como vocês veem hoje, cortadozinho, retângulo, plantinha, isso eram jardins criados em Passagarde. Sabe como era o nome que Ciro o Grande deu a esses jardins? Paradísia. Paradísia é a palavra que deu, é a original, que no futuro transformou-se em grego e depois traduzido para paraíso. Sabe como é que Ciro, quando ele conquistava um povo, ele se apresentava? Não como imperador, não como rei, ele se apresentava como libertador. Eu sou o seu libertador. Eu vou trazer para vocês a possibilidade de uma vida melhor. Eu vou trazer para vocês a possibilidade de vocês terem mais água, de vocês terem mais exército, de vocês viverem melhor. Vocês vão trabalhar, vocês vão ter um salário, vocês devem me aceitar. E ele pagava, não era escravidão, ele pagava. E aniquilava totalmente os antigos líderes. E depois de um tempo, as pessoas eram totalmente dependentes do Ciro. Depois do Ciro veio seu filho Dário, depois veio Xerxes, depois veio Artaxerxes, que está aqui na Bíblia, e depois veio Dário III. Quando as pessoas ficavam totalmente dependentes da cultura persa, do modo de viver persa, do dinheiro persa, do militarismo persa, aí os persas dominavam completamente. E as pessoas não tinham vontade. Engraçado, né? Cidade escolhida, paraíso, libertador, fazem vocês lembrarem de quem? Veja, meus caros, todos nós, quando estamos diante de Deus, segundo a Bíblia fala, nós somos escravos do pecado. Os povos escravizam uns aos outros. O povo sem Deus, ele segue rotinas e padrões sem pensar no que está fazendo, desde que o homem é homem, desde que o homem é homem. Veja,
A história, em muitos momentos eu questiono. Sabe essa historinha todinha que eu lhe contei? Eu não sei se ela é 100% verdade, porque eu não vivi. Existem obras grandiosas, que eu já fui, inclusive, já visitei. Está realmente grandes conjuntos arquitetônicos, grandes coisas. Mas esses ditos, eles estão escritos muitas vezes em pedra ou em papéis cuja linguagem eu não entendo, cuja tradução foi feita por homem, e eu não sei o coração desse homem o que é. Porque muitas vezes na história ocorrem situações de distorção ou de semelhança com o que Deus fala. E se você for acreditar totalmente nisso, você pode desacreditar na palavra de Deus. Eu vou chegar até aí. Veja bem, já entendemos, então eu queria abrir a Bíblia em Gálatas 5:19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações de ídolo, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeiras, raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farra e outras coisas. Repito e já disse, contra essas coisas, os que fazem tais coisas não receberão o reino de Deus. Ora, preste atenção. A Bíblia é clara que todas essas coisas, elas são consequência da natureza humana. Mas eu queria que vocês pensassem. No mundo atual, as pessoas mentem? Sim ou não? Sim. Quando você assiste uma novela, quando você assiste um cinema, quando você lê um gibi, você está recebendo pregação do diabo, que é normal mentir, sim ou não? Sim. Quando você assiste uma novela, um gibi, ou sai na rua, vê um galã ou uma mocinha bebendo álcool, é pregação do diabo para você. É uma forma, ele dizendo, beba, e a sociedade acha normal beber. Prostituição, paga e não paga. As pessoas têm feito. Discórdia, não. Se ele está com você, grite com ele. Não aceite. Não, estes imoralidade, brincadeiras sem graça, raivas, indecências, alcoolismo, devassidão, falta de respeito aos pais, falta de respeito à mãe, uso de drogas, violência física, desejo por dinheiro, desejo por conquista, desejo por terra. Ora, desde que eu sou menino, nasci em São Vicente Ferre, esse mundo tem me ensinado que estas são as coisas que eu devo fazer. Ou não? Ou não? E como é que a sociedade vive? Fazendo isso. O que significa então dizer que a sociedade é escrava dessas coisas, meus irmãos. A sociedade depende dessas coisas. A sociedade é escrava dos frutos do pecado. Sem perceber, as pessoas nascem, crescem e morrem, seguindo um padrão de vida. E este padrão de vida é determinado pelo mundo, é determinado pelo diabo, que leva a sociedade à escravidão. Veja, há um absurdo que diz assim: as pessoas mentem tanto às vezes que passam a acreditar nas suas próprias mentiras. Não é verdade? Veja, Eva comeu o fruto da desobediência com Deus e durante um tempo foi gostoso na boca, ao corpo era bom, mas quando foi digerido, acabou-se. Certamente a vontade física de paladar de comer este fruto poderá ter ocorrido, eu estou elucubrando. Mesma coisa todos esses frutos da carne.
Quando o homem bebe e se embriaga, ele sai no meio da rua achando que ele é o cara, que ele pode tudo. Quando a embriaguez passa, que ele cai na realidade de estar morto, espiritualmente e fisicamente, mesmo cego, ele não sabe que o sentimento que ele tem é porque ele está morto, ele tem que beber mais. Isso vai formando um ciclo vicioso. Ora, quem são os mestres da mente da sociedade moderna? São todas essas coisas que eu listei aqui. A sociedade quer riqueza, a sociedade quer ganância, a sociedade quer o cara que seja doutor importante, a sociedade quer dinheiro, a sociedade quer sexo fácil, a sociedade quer alcoolismo, quer apartamento, quer mentira, quer briga, quer discussões, quer devassidão, quer imoralidade, quer justiça com as próprias mãos, ou não? Quem domina a mente da sociedade moderna? Todas essas coisas. Eles não conseguem se livrar. Desde 3000 antes de Cristo até hoje, o homem sempre esteve dependente dessas coisas. Vocês concordam comigo? Então, a mente do homem é escrava. Escrava do pecado. E quem é o senhor do pecado? Satanás. Ora, perceba uma coisa bastante interessante. Ao longo do tempo, de forma sutil, Satanás vem agregando na mente do homem conceitos de normalidade que é possível, que é aceitável e que não faz mal. Por exemplo, há 50 anos atrás, Raimundo, a pessoa não casar virgem era um absurdo aqui em Vicência. Concordam comigo ou não? Hoje em dia é completamente normal. A pessoa ter 4, 5, 6 namorados e manter relações com ele era completamente absurdo. Hoje é preconceito. Ok? Há 15 anos atrás, o filho dar um grito com o pai era um absurdo. A sociedade mudou e o filho não se pôr contra o pai significa ser submisso demais. Não pode. Está errado. Fumar. Antes era reservado aos homens quando jogavam ou bebiam. Hoje em dia é deliberado, é moderno, é bonito. Traição, adultério. Antes as pessoas casavam, não se adulterou, não presta, ficava do lado da sociedade. O diabo mudou a mentalidade do homem, dominou mais ainda. As pessoas casam e dizem: se não der certo, eu traio, me separe. E a mulher diz: bom, olha, se você me trair, eu vou trair você. E o homem diz para a mulher: se você me trair, eu vou trair você. E a violência? Antes, matar uma pessoa era um absurdo. Hoje em dia se mata pela honra, se mata em defesa própria, se mata porque foi provocado, etc. E a família? E o conceito de família? Antes, família era o que tinha mais sagrado. E o diabo aos pouquinhos... Não, família, você não pode ficar casado por causa do seu filho. Veja bem, o seu filho ele quer você separado. Porque o filho não quer ver as brigas do pai, realmente. O filho não quer ver a briga do pai. O cristão sabe que tem que viver sem briga. Mas não é para separar. Eu caso, se não der certo eu me separo. Estes são os conceitos. Ou seja, totalmente controlado a mente do homem pelos conceitos que são colocados na sua mente através de Satanás. Entendem que a humanidade é escrava e totalmente dependente dessas coisas e não consegue se libertar, mas dentro do seu caminho rumo à destruição do homem, Satanás agora recentemente ele trouxe um novo conceito. Vocês sabem? Quem já escutou? Aproveita a vida porque a vida é curta. Levanta a mão. Satanás tem botado no meio da sociedade o conceito que, meu filho, aproveite a vida, Raimundo, porque a vida é curta. E o que é aproveitar a vida para a sociedade? É ser escravo da carne, do pecado. É ter dinheiro, é ter um helicóptero, é ter um avião, é se prostituir, é ter mais relações possíveis, é ter um maior de dinheiro, é comprar uma casa, é comprar um apartamento, é não respeitar as pessoas, é não aguentar desaforo, etc, etc, etc. Se drogar,
Isto é uma mentira monstruosa de Satanás, que tem escravidado. Por que é uma mentira? Vamos abrir num versículo talvez dos mais citados da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo mistério da cruz, a vida é eterna, a vida não é curta, é outra mentira de Satanás. Da mesma forma do Éden, a vida na terra é curta. Faltou uma palavra. A vida na terra é curta, a vida do homem é eterna. E esta vida na terra curta, que te dará a oportunidade de você ressuscitar, porque você está morto. E essa ressuscitação é através de Jesus, para passar a vida eterna ao lado de Jesus. Ora, eu tenho uma pergunta a vocês, que vocês podem fazer quando saírem dessa porta, qualquer dessas pessoas aí fora. Vocês estão satisfeitos com o mundo que vivem? Qual a resposta, igreja? Não. Por que será? Porque é um mundo de injustiça, porque é um mundo de ganância, porque é um mundo que as pessoas têm doença, é um mundo de sofrimento, é um mundo de prostituição, de drogados, de bebida, de pai contra filho, de filho contra pai, de assassinato, de violência, de estupro, de devassidão, etc, 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 etc. E por que será que o mundo é desse jeito? Porque a mente das pessoas está escravizada pelos conceitos que a sociedade coloca na mente de cada um, do que é o certo, do que é o prazeroso e do que é o bom. E, segundo a minha crença no Deus maravilhoso, este conceito ele é diabólico e tem sido trabalhado pelo diabo. Começou lá no Jardim do Éden, botando na cabeça da Eva e do Adão que eles poderiam ser Deus, e tem sido trabalhado ao longo dos anos. Eu pergunto a vocês: vocês veem oxigênio? Não. Mas o oxigênio é essencial para a vida. Sem oxigênio tem vida, gente? Não. Existem muitas coisas nesse mundo que eu não vejo, que são essenciais para a vida. Uma molécula de proteína, um carboidrato, triptofano, guanina. Porque eu sou médico, a gente não vê isso com esses olhos, mas isso é essencial para a vida, Raimundo. Escutou, minha filha? Qual que é a coisa mais importante para as nossas vidas e essenciais? Essencial, Deus. E eu não vejo Deus com esses olhos, meus caros irmãos. Eu não vejo Deus. A humanidade, ela está cega, ela está escravizada nos seus conceitos. As pessoas iguais aos romanos, aos persas, que se vestiam da mesma forma, andavam da mesma forma, têm feito as coisas sem pensar. Mas nossas vidas são eternas, ela é para sempre. Como nós podemos modificar as coisas? Grande mistério da cruz, que eu falei com vocês aqui há 2 semanas atrás. Éramos, ou somos os que não estão, a sociedade, inimigo de Deus, morto fisicamente, morto espiritualmente, e através de Jesus nós podemos ressuscitar. O que significa ressuscitar, Lito? Nascer de novo, nascer novamente, um novo espírito dentro de um corpo físico. Dinaldo, corpo físico, espírito de Dinaldo com espírito de Deus, amigo de Deus. E o que é que eu preciso então? Liberdade. A partir do momento que isto acontecer, eu consigo a minha liberdade. Liberdade de quê? De todas as coisas carnais que têm dominado a humanidade. E onde está essa liberdade? Em quem controla a minha mente. Se quem controla a minha mente, se as coisas que eu deixo controlar a minha mente são as coisas carnais, eu sou escravo das coisas carnais. Ora,
Mas abramos em Gálatas 5:22. Quer ler aí, Pedro? Leia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 22 e 23. Ora, o novo comportamento que Deus quer que nós tenhamos é este: é amor, é paciência, é bondade, é sinceridade, é respeitar os pais, é respeitar a esposa, é casar uma vez só, é não mentir, é não roubar, é não adulterar, etc, etc, etc. Com Deus, com o Espírito de Deus dentro da gente, e com esta mente, nós estaremos livres do domínio do pecado, do domínio das coisas que nos afastam de Deus. Ora, para termos isso, é necessário nós termos uma religação com Deus. Fazemos ao contrário de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, porque queriam ser iguais a Deus. Eu preciso obedecer a Deus e reconhecer Deus como o Senhor Supremo do Universo. Ora, meus irmãos, estamos terminando. Em resumo, espero que todos tenham entendido qual foi a primeira grande e falsa promessa de Satanás no jardim do Éden: que comendo o fruto, desobedecendo a Deus, pecando, o homem seria igual a Deus. Espero que todos tenham entendido que o homem jamais vai ser igual a Deus, e que acreditar nesta mentira trouxe problema para o homem no jardim do Éden, trouxe problema para o homem na Idade Antiga, trouxe problema para o homem na Idade Média e traz problema para o homem nos dias atuais. Espero que vocês entendam que o homem, ele continua, a mente do homem continua escrava do que a sociedade determina para ele fazer, escrava do que a sociedade diz o que é melhor e o que é correto. E o homem, sem pensar, sem refletir, porque está cego, cumpre exatamente o que a sociedade quer: mais, mais, mais. Ora, mais o chefe, o senhor dessas coisas abomináveis é o diabo, e por isso que o homem tem sido escravo do diabo. Nós temos que entender que, se nós acreditamos que o conceito que o mundo diz, frutos da carne, são certos, nossas mentes são dominadas. Nós estamos fazendo as coisas sem pensarmos e sendo escravo do demônio. Nós temos que entender também que quem controla a minha mente é o meu líder. Vocês entendem? Se quem controla a minha mente é o desejo de beber, quem é o meu mestre? Se quem controla a minha mente é o desejo de prostituir o meu corpo, quem é o meu mestre? Nós temos que ter uma mente pronta para a ação, mas a mente pronta para a ação boa, ela é uma mente em Cristo. Ela é o corpo físico que tem, é o espírito da gente e o espírito de Deus. Só através disso nós vamos ter a liberdade do pecado, porque por nossas próprias forças nós não conseguiremos nos libertar dos conceitos da sociedade. Nós precisamos de Deus, do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. E aí eu tenho uma coisa muito fantástica, indescritível, que eu disse a vocês no começo. Olha, eu não acredito 100% na história, porque eu sei que muitos achados arqueológicos podem ter sido mexidos, porque eu sei que muitas traduções, às vezes uma palavra faz uma diferença enorme, tá certo ou não? Eu acredito totalmente na Bíblia, como a palavra de Deus. Mas sabe que pode haver pessoas que digam assim para mim: mas eu não acredito totalmente na Bíblia, porque você diz que a Bíblia foi inspirada por Deus e foi escrita por homens. Eu te digo, amigo, meu caro, tem uma coisa que faz a diferença. Vinha lá Paulo, senhor da lei, judeu, nascido romano, na época que Roma mandava no mundo, era um cara poderoso. Vinha lá Paulo, que pegava os recém-convertidos a Jesus Cristo e matava. Que tinha um chamado Estevão,
Está a descrição dele no Atos dos Apóstolos, que eu quase choro outro dia quando li a defesa dele, que foi apedrejado, e o próprio Paulo diz que ficou do lado tomando conta da sua capa, e nada fez e foi concordante. Mas Paulo caiu do cavalo, teve uma experiência com Jesus. A partir do momento que Paulo teve uma experiência com Jesus, acabou-se toda a tradição judaica, acabou-se tudo que ele tinha estudado na vida até então, acabou-se todos os conceitos que a sociedade tinha colocado na cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. A Bíblia diz que os gregos procuravam por sabedoria e os judeus por milagre. E eu digo, como muitos profetas, apóstolos e discípulos já disseram, que nós temos e procuramos uma experiência com Deus. Porque o mundo pode me chamar de louco, mas quem tem uma experiência sobrenatural com Deus jamais vai aceitar os conceitos da sociedade, jamais vai aceitar o pecado, irmãos. Se você não teve, dobre o seu joelho na sua casa. Não precisa dizer a Arinaldo, não precisa dizer ao pastor Pedro, não precisa dizer a minha esposa Daniela, não precisa dizer a ninguém. Dobre o seu joelho hoje à noite. Diga: meu Deus do céu, Dinaldo falou uma experiência, várias pessoas tiveram, ora, o Rio Jordão parou, o sol parou, etc. Eu quero ter uma experiência dessa. Abra a mente para Deus, deixe Jesus dominar a sua mente, deixe os princípios de Deus dominar a sua mente, esteja com a mente pronta para a ação, porque a Bíblia diz: Eva pensou, e depois que pensou era que agiu. Então deixe a sua mente pensar correto, não seja como Eva, pense e refute o errado, aceite o certo. Eu tenho agora algumas questões para vocês refletirem. O que vocês querem ver? Só o que o mundo, os olhos humanos permitem ver? O que você pode ver? Com Deus, você pode ver o mundo espiritual. Em qual mundo você quer viver? Você quer viver num mundo regido pela sociedade? Eu não estou falando do planeta Terra. O planeta Terra, Ito, todos nós temos que viver, porque é aqui que nós moramos. Quando eu digo mundo, quais são as pessoas que você quer conviver, em quem você quer acreditar, em que você acreditar, como você vai se portar, para quem você vai abrir a porta da sua casa, com quem você vai sentar numa mesa para jantar, com quem você vai sair para conversar, para quem você vai abrir o seu coração. Você quer isto e outras coisas com um mundo regido pelos princípios da sociedade, ou você quer com o mundo regido pelos princípios de Deus? Como você pode mudar o seu mundo? Tendo uma mente pronta para agir e uma mente conectada ao Espírito Santo de Deus. Outra pergunta: quem acredita em vida eterna, levante a mão. Amém? Onde você acha que vai passar a vida eterna? Várias pessoas dizem várias coisas. Quando se tem uma experiência com Deus, pode chegar o espírita dizer o que quiser, pode chegar o muçulmano dizer o que quiser, pode chegar o budista dizer o que quiser, pode chegar o ateu dizer o que quiser. E ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você sabe em que você vai acreditar e você sabe qual é a esperança. Qual que é a sua esperança para a vida eterna? A minha é o que Jesus pregou. Irmãos, termos uma mente pronta para a ação, termos uma mente regida pelos princípios de Deus, termos uma mente focada, acreditando nos princípios de Deus e agindo de acordo com essa mente, é o segredo da vida eterna. E muito mais que isso, o mundo eu não vou mudar, nós não vamos mudar, porque também está escrito que o mundo jaz no maligno. Mas o meu mundo, a minha cabeça,
as pessoas com quem eu convivo, eu vou mudar. E graças a Deus, eu já vivo melhor, porque acredito nesses conselhos. Que Deus abençoe. Amém.